Os esportes atualmente são atravessados por muita ciência. Análises táticas, monitoramento de performance e planejamento de treinamentos são ocasiões que apelam rotineiramente para a ciência. Mesmo as rotinas de esportistas amadores utilizam conhecimentos desse tipo. Em academias de musculação, por exemplo, é comum ouvir instrutores ou personal trainers justificarem certas recomendações com bases em pesquisas científicas. Você já deve ter escutado alguém dizer que um certo artigo científico concluiu que é melhor realizar o exercício aeróbico antes e não depois da musculação. Ou então, você já deve ter escutado alguém dizer que outro artigo científico concluiu que, na verdade, o melhor mesmo é realizar o exercício aeróbico depois e não antes da musculação. A presença da ciência nos esportes é certamente uma coisa positiva. A ciência, afinal, tem legado feitos grandiosos nos últimos 150 anos. Não é difícil se assombrar com as realizações científicas desse período, que vão desde a conquista espacial até a clonagem da ovelha Dolly. O problema é que muitas vezes existem estudos científicos em favor de recomendações conflitantes. Nesses casos, em quais pesquisas nós devemos confiar? Até que ponto a ciência tem sido um guia útil para os esportes? A história da relação da ciência com as atividades físicas pode ser surpreendente. E é isso que a gente vai te mostrar nesse vídeo. Um artigo assinado por Joe Weider e publicado em 1950 na revista Your Physique esboçou uma previsão surpreendente para a época a respeito do futuro da musculação. O artigo dizia que o treinamento com peso se tornaria um fenômeno internacional, atraindo um público crescente de pessoas interessadas em aliviar o estresse e melhorar a saúde. O artigo também dizia que um corpo musculoso se tornaria valorizado e esteticamente apreciado, além de prever que os 3 princípios básicos do fisiculturismo, dieta, descanso e treino regular, seriam reconhecidos como essenciais para uma vida saudável. Tudo isso é amplamente conhecido atualmente, mas em 1950, quando essas palavras foram escritas, o treinamento com pesos era quase universalmente considerado errado e até perigoso. E é esse contexto que tornava essas previsões surpreendentes. Não é exagero dizer que Joe Weider, o autor desse artigo, estava à frente do seu tempo. Joe Weider era um esportista aficionado por esportes e se tornou um influente empresário dessa área, tendo lançado mais de 60 revistas dedicadas aos esportes que exerceram enorme influência sobre vários atletas e técnicos atualmente muito conhecidos. Muitos o consideram o pai da indústria fitness moderna e sua vida virou inclusive tema de um filme nos cinemas. Além de revistas, Joe Weider registrou e sistematizou várias técnicas e métodos de treinamento com pesos, além de ter sido o principal responsável pela criação do Mr. Olympia, que atualmente é considerado o mais importante campeonato de fisiculturismo do mundo. Durante muito tempo, médicos e cientistas associaram o treinamento com pesos a diversas doenças, tais como hérnias, atrofia muscular, insuficiências cardíacas ou mesmo o declínio geral da vitalidade. Em 1860, por exemplo, um livro sobre exercícios físicos, escrito por um médico europeu, desencorajava a prática de exercícios com pesos, dizendo que levantar grandes pesos produzia um homem lento e inflexível. Em 1892, uma reunião da Sociedade Médica de Berlim examinou indivíduos musculosos e com dificuldades respiratórias, concluindo que as suas insuficiências respiratórias eram consequência de seus músculos, apontando para o ganho de massa muscular como indicador de doenças. Ainda no final da década de 1890, um médico da Universidade da Pensilvânia advertia o público geral em um artigo na imprensa norte-americana que o desenvolvimento muscular seria acompanhado de um enfraquecimento geral, pois o sangue direcionado para os músculos privaria outras partes do corpo do adequado suprimento sanguíneo, aumentando o risco de doenças. Já iniciado o século XX, em 1903, um médico dizia que exercícios físicos vigorosos punham grande pressão mecânica sobre o coração, de modo que o treinamento físico intenso e prolongado poderia levar a danos permanentes à saúde. Em 1905,
Rigorosamente no mesmo sentido, outro médico reiterava que excesso de esforço físico produzia fraqueza, porque resultava em desperdício de forças que seriam necessárias na idade adulta ou na velhice. Ao longo de praticamente toda a primeira metade do século XX, conforme se pode ler em um artigo publicado em 1910 no Jornal Americano de Ciências Médicas, era comum que médicos associassem o ganho de músculos com severas deformações sobre o resto do organismo. Ainda próximo da primeira metade do século XX, por volta de meados da década de 1940, fisiologistas do exercício seguiam afirmando que nem todo mundo precisava desenvolver a força ou os músculos. Nessa época, recomendações médicas costumavam enfatizar que a força e a energia do corpo deveriam ser economizadas para a velhice como uma espécie de poupança para a aposentadoria. A compreensão médica e científica da época era de que as capacidades humanas eram naturalmente limitadas, sendo impossível expandi-las. É por isso que médicos e cientistas advertiam praticantes de esportes a evitar sobrecarregar seus organismos. Eles acreditavam que a energia ou a força do corpo humano tinha um estoque finito. Um dos únicos grupos que ousou desafiar esse consenso médico e científico foram os praticantes e treinadores de musculação. Pessoas como Joe Weider. Na verdade, por meio de revistas como aquela que publicou o artigo com previsões sobre a tendência de crescimento da musculação, praticantes e entusiastas da musculação declararam uma verdadeira guerra aos médicos e cientistas da época. Revistas desse tipo publicavam desde a década de 1930 artigos afirmando a superioridade do conhecimento dos praticantes de musculação com relação ao saber médico e científico da época. Um desses artigos dizia explicitamente que os ensinamentos dos atletas e treinadores têm se provado os melhores. Em um outro artigo ainda mais provocativo, os marombeiros da época provocavam a comunidade médica, questionando a autoridade de seus conhecimentos e recomendações. Entre aspas, nós temos sido mantidos na escravidão pelo que os médicos dizem. Eu me pergunto, que autoridade eles têm? Um dos redatores da revista Your Physique acusava a visão dos fisiologistas da década de 1940 de encerrar um ideal muito baixo de fraqueza, feiura e preguiça. Conforme palavras dele, nós não precisamos ter medo da força, ele dizia. Mecanismos fisiológicos da hipertrofia ainda não eram bem compreendidos nessa época. Apenas no final da década de 1940 e sobretudo ao longo da década de 1950, estudos sobre musculação começaram a aparecer na literatura científica. Quando isso começou a acontecer, os marombeiros da época celebraram com certa ironia o avanço das pesquisas. Por ocasião da publicação de um artigo médico em 1949, que apontou para a importância do treinamento de força com pesos para o estado geral da saúde, um deles escreveu o seguinte: nos últimos 25 anos, nós temos tentado martelar a importância do treinamento de força com pesos para a fraternidade médica. Finalmente, os médicos alcançaram os praticantes e treinadores de musculação. De fato, no que diz respeito a esse tipo de exercício, os médicos e cientistas estavam cerca de 60 ou 70 anos atrasados com relação aos praticantes de musculação. Desde o século XIX, contrariando abertamente recomendações médicas habituais da época, pessoas como Charles Atlas ou Eugene Sandon disseminavam o entendimento de que treinamentos com pesos para ganhos de força e massa muscular eram medidas eficazes para a saúde. Como todo empreendimento humano, a ciência é uma prática imperfeita. A principal virtude do método científico reside justamente na sua abertura ao questionamento e, assim, ao constante aperfeiçoamento. Não seria adequado, então, se relacionar com a ciência como se fosse um dogma ou uma religião. Uma das máximas que resumem o moderno espírito científico é a famosa frase de René Descartes, filósofo francês do século XVII, que dizia o seguinte: duvide de tudo. Nesse sentido, vários marombeiros ou praticantes de outros esportes costumavam ter o espírito de um verdadeiro cientista. Eles fazem experiências e observações no próprio corpo a fim de averiguar quais técnicas e métodos de treinamento funcionam melhor. Não é nenhuma surpresa que várias técnicas e métodos atualmente consagrados no treinamento esportivo
tenham sido criados por praticantes de esportes, não por cientistas. Na verdade, os cientistas entraram em campo muito depois, apenas para confirmar ou apenas aprimorar aquilo que décadas de prática e experimentação já tinham sedimentado. E isso tudo nos traz uma lição muito importante. Antes de classificar marombeiros e outros praticantes de esportes como ignorantes, por às vezes discordarem de conclusões de cientistas, pense melhor, pense 2 vezes. Ao criticar os esportistas e praticantes, você pode estar simplesmente reproduzindo uma visão preconceituosa, intelectualmente presunçosa e historicamente mal informada. A história nos ensina que frequentemente praticantes, treinadores e entusiastas de esportes estiveram na vanguarda das inovações técnicas e metodológicas do treinamento esportivo. E pode ser que ainda estejam. Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.